Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Gonçalves e hoje, dentro do curso de alfabetização de alunos com autismo, da educação infantil às séries iniciais do ensino fundamental, nós vamos conversar um pouquinho sobre a disciplina Materiais de Apoio e Adaptações de Materiais Diversos que auxiliam aí na prática, pensando nesta questão de alfabetização mesmo e como isso percorre aí durante todas as etapas de escolarização. Então, quando a gente vai falar um pouquinho de materiais de apoio e adaptações de materiais, hoje nós já encontramos muitos lugares que vendem esses materiais adaptados de acordo com o objetivo que a gente quer. Então, aqui, por exemplo, com o objetivo de língua portuguesa, já existem aí sites que fornecem, empresas que fornecem a adaptação de materiais em cima dos objetivos específicos. Se a gente vai pensar um pouquinho sobre materiais de apoio e adaptações de materiais diversos que auxiliam essa prática, a gente sempre tem que entender qual é a prática que nós vamos ter, qual é o objetivo que nós queremos também. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Patrícia Gonçalves, eu sou mestre interdisciplinar em Ciências Humanas, especialista em Educação Especial, Psicopedagogia, Arte, Terapia, Arte, Educação, Gestão Pública, Metodologia em EAD, graduada também em Pedagogia, Artes e História, e 18 anos aí eu trabalho na área da Educação Especial, principalmente com apoio e formação a docentes, principalmente agora na área da questão do autismo, que aumenta bastante. Então, nós iniciamos aí a nossa aula com essa seguinte frase: toda criança tem o direito de ser alfabetizada, pois isso a ajudará em toda a vida. A leitura permite entrar em contato com conhecimentos novos e realidades diferentes das nossas. Então, o direito à alfabetização é um direito garantido, que muitas vezes as pessoas com autismo são negadas exatamente pelo esse fato de não estarem dentro ali de alguns contextos, não compreender alguns contextos, e do material também não ser adequado para a realidade e para as necessidades deles. O que é interessante a gente saber logo de cara, né? Sobre a questão do autismo e dessa questão da inclusão. A importância dessa adaptação desses conteúdos didáticos para esses alunos que estão dentro aí do espectro do autismo. Então, um grande desafio dos educadores e das pessoas aí que têm a questão do autismo é a questão de fazer que a inclusão realmente aconteça dentro das salas de aula. E para que isso aconteça, a questão dos materiais precisam vir de acordo com as necessidades dessas crianças. E estes conteúdos, eles também têm que ser flexibilizados, adaptados ou direcionados de acordo com as necessidades individuais e as particularidades de cada uma das crianças. Então, não existe uma receita pronta, falando que todo o material de uma criança com autismo vai ser adaptado desta forma, ok? O que é interessante a gente também entender um pouquinho mais e saber é que para ter um sucesso realmente com a inclusão, a adaptação de materiais, conteúdos e, às vezes, até, vamos falar assim, recursos, também tem que ser aí flexibilizados, adaptados, redirecionados para cada uma das crianças. A inclusão desse aluno com TEA, né, para que ele absorva esses conteúdos educacionais e realmente ele aprenda, é necessário que a gente invista, sim, em adaptações de materiais didáticos. Isso é necessário porque muitas vezes esses autistas, eles sentem dificuldade de aprender de uma forma tradicional. E esse apoio ele vai facilitar um pouquinho essa aprendizagem dessas crianças aí nesse processo inclusivo. Então, é necessário que essa adaptação de conteúdos ou de aulas, ela seja de acordo também com o repertório comportamental daquela criança. Ou seja, é necessário a gente conhecer ele a fundo e fazer aí a questão de um estudo de caso e depois fazer um plano para ele. Vale sempre destacar, gente, que nem toda criança com autismo, ela precisa de uma adaptação de material didático, ok? Às vezes ela consegue ir conforme as outras crianças também caminham. O que é interessante? Quando a gente conhece esse aluno a fundo, através do estudo de caso, a gente pode construir a questão do PEI, que é a questão do plano de ensino individualizado. Então, essa adaptação vai geralmente de acordo com essas características que ele já apresentou lá no estudo de caso. Então, a gente sempre tem que dar conta que a flexibilização desses conteúdos, desses materiais, do próprio currículo, às vezes,
tem que manter a integridade da questão do componente curricular e, além disso, da habilidade, da competência a ser desenvolvida também. O que nós podemos fazer é apresentar este conteúdo num formato diferente ou em um outro ambiente para o aluno também, para que ele aprenda a questão dessas habilidades individuais que são necessárias para atingir aquelas competências. Os professores, a equipe de ensino, junto com uma equipe especializada, que pode ser aí professor de educação especial, psicopedagogo ou alguém da clínica, eles podem verificar ali, né, através de alguma avaliação, qual é o nível que essa criança tem dentro daquela disciplina, dentro daquele conteúdo, e o que ela já absorveu e o que ainda precisa ser absorvido, o que precisa ser ainda aprendido para pensar na questão do material. Após essa avaliação, eles devem decidir se essa criança ela vai prosseguir, né, com aquele currículo da turma, ou se ela vai precisar ter um conteúdo totalmente modificado e individualizado, paralelo àquele conteúdo curricular da sala de aula. Então, em seguida, após a avaliação, após a definição desse currículo, a gente tem que planejar como vai ser feita a produção desse material didático, ou seja, as adaptações dos materiais para a prática. Esses materiais didáticos adaptados, ele não tem uma fórmula exata, uma vez que cada criança ela é única, e o ideal é que todas as tarefas complexas sejam fragmentadas e que as etapas das atividades sejam sempre relacionadas à questão lúdica. O material didático ele precisa ser sempre atraente, adequado ao nível da criança. É importante também que esse material didático tenha ali a questão do seu objetivo muito claro, o enunciado seja menor e muito mais evidente, sem ter aquela questão de textos muito longos ou que necessite de uma interpretação mais complexa. Aqui nós vamos mostrar para vocês alguns modelos de atividade. Por exemplo, quando a gente reduz o enunciado, apresenta apenas a instrução do enunciado, evitar longos textos que exigem a interpretação, usar frases objetivas e com palavras-chave. Mas direto ao ponto, com objetivos claros, pergunte exatamente o que o conteúdo quer mostrar e o que tem que ser avaliado também aí. Aqui, por exemplo, né? Interprete a tirinha e responda. De acordo com a tirinha que a Magali queria lá. Brincar com a Mônica, ler o livro da Mônica, assustar ou comer a fruta, gritar com a Mônica. Então, a imagem já elucida e está muito claro o que está perguntando, né? O que a Mônica queria ali. Então, isso fica muito mais claro para a criança entender. Outro aqui, né? Apresentar menos exercícios por páginas. Uma página cheia de demandas evoca mais comportamentos opositores e fugas. Então, quando a criança ela tem muita demanda numa única página, ela tende a fugir daquilo. Então, aqui, por exemplo, tem um texto e tem uma única pergunta sobre o texto lá. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou magrelo. A palavra amarelo rima com vez, comer e magrelo. Então, eu tenho esse objetivo, que a criança identifique a palavra que rima. Então, eu apresento o texto, tem uma comanda muito simples, e ele tem ali o exercício que não é nem de escrita, por exemplo, é de pintar. É isso. Na outra tipo de atividade. Era uma vez um gato laranja que ficou doente e só queria canja. E aí a pergunta, procure nas fichas abaixo a cor do gato da quadrinha. Então, ali a gente tem que o gato era laranja. Então, a criança vai ter que identificar a palavra laranja entre o banco de palavras. Aqui também ele vai ter que fazer uma outra atividade, que é ligar, né, o novelo de lã até o gato para achar as palavras ali, formando as palavras. Então, gente, essas 3 atividades estão todas relacionadas à mesma sequência didática, porém não pode ser dado tudo de uma vez. Então, eu dou a comanda, faço a atividade, faço lá um combinado com ele, que ele pode, por exemplo, pegar um brinquedo ou realizar uma atividade paralela, depois eu retomo para o texto de novo. E esses combinados funcionam muito aí dentro da questão da criança autista. Dá preferência por atividades, por exemplo, para ligar, recortar, colar, pintar, circular, marcar X, do que atividades dissertativas. Aqui, por exemplo, a gente tem uma coisa disso, uma quadrinha, certo? Que vai para essa questão mais lúdica, mais divertida. E ali eu tenho uma pergunta, né? Além do Chico Bento, quem é o outro personagem do texto? A supervisora, a professora, a diretora ou a eventual? E a criança vai marcando um X. Então, evitar fazer com que as crianças escrevam o tempo todo, dar outras alternativas de chegar nas respostas ali nos objetivos.
Inclua temas do interesse da criança. Então, por exemplo, aqui nós temos uma criança que ela tem uma questão de ter a necessidade de trabalhar com questões de dinossauros. Então, o hiperfoco é dinossauros. Então, em todas as atividades, não é que todas as atividades, gente, vão ser relacionadas ao dinossauro, mas eu pego o tema dinossauro para chamar a atenção da criança para aquela atividade. Então, aqui, ó, o alfabeto do Dino. A letra A tem um dinossauro lá, mas eu quero que ele pinte qual é o desenho próximo que tem a letra A. É o frango ou é o avião? Letra B tem o dinossauro, mas eu quero que ele pinte aquilo que comece com B. É a baleia ou é a flor? Depois tem o outro dinossauro na C. Tem a cama e o patins. E assim subsequente. Então, o dinossauro é somente para chamar a atenção daquela criança que tem o hiperfoco para aquela atividade. Aqui nós temos também o dinossauro com vários ovos para ele completar o alfabeto. Aqui o dinossauro no fundo, mas as perguntas, né, estão dentro de corações, inclusive tem uma ali, né, uma palavra dinossauro para ele identificar. Então, assim, é para chamar a atenção em cima daquela sequência. Os conteúdos eles devem ser simplificados, ou seja, eles devem ter uma forma de selecionar conteúdos que tenham a função mais próxima com a vida da criança, que esteja mais relacionado a isso. Então, aí essas atividades têm que ser mais contextualizadas. Então, por exemplo, a menina toca flauta, o menino canta uma canção, a mamãe fica olhando e o papai toca violão. Então, se essa criança identifica, por exemplo, que o pai dele toca violão, ele vai se interessar por realizar aquela atividade, uma atividade lá com X. Aqui, na próxima, também tem uma atividade relacionada às questões das funções de vida diária, no caso, o banho, que também faz parte ali do seu percurso de vida. Então, pode ser mais contextualizado. Aqui a gente deve evitar, né, questões com duplo sentido ou mensagens nas entrelinhas. Então, a gente deve evitar o uso de metáforas, de figuras de linguagem, de questões que são de difícil compreensão. Aqui, por exemplo, tem uma atividade que a gente deve evitar dar com uma criança com TEA, por exemplo. O A está no astronauta e nas asas do avião. Na andorinha e no anjinho e na arara e no azulão. Para ele, isso é muito difícil, né? Porque foge do contexto, a gente não consegue fazer a contextualização, ele não vai entender que é no nome astronauta que está o A, e não é nele como pessoa, então a gente evitar dar atividades nesse sentido. Aqui também nós temos uma outra que tem perguntas, né? Então, sempre com apoio visual, então tem a quadrinha e a pergunta do lado, ou tem aquilo para ele identificar com atividades mais contextualizadas. Então, é sempre pensar que as imagens, elas vão facilitar ali o trabalho desses estudantes com TEA com pistas visuais. Então, esse modelo de adaptação de atividades pode ser realizado, é fácil de ser realizado, e o professor só precisa ter um olhar dessa questão do apoio visual. Nós vamos parar por aqui, daqui a pouco nós damos continuidade na próxima aula. Muito obrigada!